Olá você, vaqueiro amigo, olá vaqueirama desse meu Ceará, desse meu Nordeste, vaqueirama desse meu Brasil. Começando a partir de agora, mais um podcast Papo de Vaqueiro, um podcast que tem o apoio da FVC, Federação de Vaquejada do Ceará. E hoje, nesse nosso bate-papo, duas pessoas ilustres, não só do mundo da vaquejada, mas do mundo dos parques de vaquejada. Aqui com a gente, Gebson Rolim, que é o presidente da FVC e é o proprietário do Parque Belas Artes. E aqui do meu outro lado, se eu falar o nome dele, Francisco José Colasso Dourado, muita gente não conhece. Mas se eu disser Chico Dourado, muita gente conhece. Gente, obrigado a vocês dois por estarem aqui nesse Papo de Vaqueiro, esse podcast da FVC. Gebson, obrigado mais uma vez. Chico Dourado, seja bem-vindo. Olá, Leonardo. É um prazer estar aqui com você. Gebson, eu vou começar aqui esse nosso bate-papo perguntando ao Chico aquela pergunta que a gente sempre faz no início do nosso bate-papo. Chico, como é que surgiu essa tua paixão pelo cavalo? É desde criança? É, desde criança. Isso aí já vem no sangue, né? O meu pai já tinha cavalo, tinha tudo, burros, tudo naquele tempo, né? Isso já vem no sangue. Eu, apesar de eu não ter me criado afastado já da cidade, fui criado na cidade, Fortaleza já, né? Mas veio no sangue. Depois de adulto, velho, aí eu pedi o papai para comprar o primeiro cavalo. Daí para frente, né? Comecei a comprar outro, comprei outro. Começamos, né, a fazer uma piscina de vaquejada lá em Beberibe, um sítio que eu tinha lá. Daí partiu, né? Chegamos depois a criar o Clube do Vaqueiro aqui já em Fortaleza. Você é nascido e criado naquela região do Beberibe? Eu nasci em Beberibe, mas vim para cá com uns 2 anos de idade, aproximadamente, 2 anos e pouco de idade, né? Fui criado aqui em São João do Tauape, ali, no Pio 12, ali por perto, da base aérea. Mas o seu pai, ele corria vaquejada, gostava de vaquejada ou era só o cavalo? Não, era só o cavalo mesmo. Naquele tempo era o meio de transporte que tinha, né? Era o cavalo e o burro, né? Era o meio de transporte, que vinha, antes de eu nascer, vinham de burro para Fortaleza, né? Então, isso aí, ele sempre tinha, né? E saiu no sangue da gente, a gente gosta. Tá até hoje. Lá em casa, só eu que gostou, ficou no esporte, ficou no meio do cavalo, foi eu. De todos os filhos? Quantos são? Eram só 14. Ainda tem 9 vivos ainda. É muita gente. Gebson, é um prazer mais uma vez conversar com você aqui no nosso podcast. Você que já conhece o Chico Dourado de muito tempo e a sua história você já contou aqui, né? Que você era piloto de carro, mas começou a gostar de cavalo. Eu queria que você contasse novamente essa história aqui pra gente, como é que surgiu essa paixão pelo cavalo. Léo, a grande verdade é que você está com 2 dinossauros aqui das vaquejadas. Nós é verdade. Nós somos bem antigos. Que bom. Tem muitas histórias. Com certeza. É para ter, né? É para ter. Mas como eu falei para você, eu sempre gostei de praticar esporte. E só que nunca tinha me ligado a cavalo. Meu pai tinha fazendas e tal, mas como eu sempre morei mais em Fortaleza e tal, era mais urbano, digamos assim, né? E gostava de carro, passei a correr de carro, mas um belo dia, lá em Quixadá, fui assistir uma vaquejada e a mosca foi picada. Picou, e daí eu comecei, criei lá o Parque Belas Artes e foram grandes momentos que eu tive na minha vida. Beleza. Ainda hoje eu sou feliz pelo que eu fiz. Você falou do Parque Belas Artes e hoje no nosso podcast o assunto é parque de vaquejada. De um lado, o Belas Artes, do outro, o Clube do Vaqueiro que é uma referência, foi uma referência muito grande, não é, Chico, na vaquejada, não só do Ceará, mas do Nordeste como um todo. Aí eu te pergunto, Chico, como é que surgiu o Clube do Vaqueiro? O Clube do Vaqueiro, eu tinha minha pista de vaquejada, e começamos os amigos iam para lá, a gente ia treinar, corria lá um boizinho, tudinho. Aí surgiu a ideia entre nós lá de criar um clube, formar uma sociedade, né? Aí daí partiu o Clube do Vaqueiro, reunimos os amigos, né? Começamos, né? Os amigos, o clube foi criado por uns 10 sócios, 11 sócios, todos com interesse de que o clube fosse para frente. Nenhum tinha interesse, né, em particular, nenhum no Clube do Vaqueiro, tirar nenhum proveito, né? Todo mundo fazia tudo, dava tudo de si
pelo clube, não por ninguém, né? Daí saiu a união entre os sócios, tudinho. Eram 10 sócios? Eram 10 sócios. Então, isso aí tudo foi que fez com que o clube chegasse ao ponto que chegou, que se foi conhecido nacionalmente. De quarta-feira tinha as festas lá, treinava a vaquejada, e vinha gente, tinha certos vendedores que vinham de São Paulo, deixavam para vir aqui na quarta-feira para ir para o forró do Clube do Vaqueiro, era conhecido, né? Então, daí ficou esse legado a todo o Brasil, e foi muito importante também aqui a vaquejada para o Ceará, que naquele tempo não existia poucos parques de vaquejada, né, quando nós começamos o clube. Aí foi uma divulgação muito grande e uma força muito grande também para a vaquejada aqui no Ceará. E, Chico, a escolha do local do Clube do Vaqueiro ali, o Anel Viário ficou conhecido a partir do Clube do Vaqueiro. Não, como é que foi a escolha daquele local? não, aquele terreno era meu, é todo meu, certo? Quando nós criamos o clube, aí eu dividi a parte do clube e fiquei com o resto. Ali era só mato naquela época? Era só mato. Para chegar lá, não tinha nem acesso, não. Eu abri aquela estrada ali em frente ao Santa Clara, o Café Santa Clara, que chegava lá no portão da entrada do terreno, certo? Você vindo ali da Palpina? Da Palpina, da Palpina não, vinha do S ali, chamado S. Né? Que é o Itamaraty hoje, Itamaraty, é isso? Exatamente. Vinha dali para Santa Clara ali, que é aquela avenida que abriu o fio, ali era só mato. Aí nós abrimos para chegar ao terreno. Depois foi que passou o anel viário. Aí, quando passou o anel viário, foi que nós começamos a criar o Clube do Vaqueiro. Não tinha nem energia lá, não tinha nada. A gente comprava, levava um gerador quando fazia vaquejada, né? Cada um arranjava o gerador, outro motor para o gerador, tudo isso, os sócios, tudo, né? Chico, e você, em algum momento da criação do Clube do Vaqueiro, você pensava que ele chegasse aonde ele chegou? Não, nós nunca pensávamos que chegasse, né? Nunca pensávamos. Mas como a gente fazia aquilo por amor, né? Tudo que a gente faz aquilo por boa vontade, né? Com um sentimento bom de ir para frente, foi para frente, chegou no ponto que chegou. Né? Jefferson, que legal essa história, né? Você que participou de muitas festas do Clube do Vaqueiro e foi proprietário, é proprietário ainda do Parque Belas Artes que existiu no Quixadá. Eu faço essa mesma pergunta também. Como é que surgiu o Belas Artes, Jefferson? Como eu falei anteriormente, eu não morava mesmo em Quixadá, mas meu pai tinha negócio em Quixadá. Meu pai era distribuidor da Brahma e eu trabalhava com ele. Então, eu acho que houve uma vontade do esporte e também a questão comercial. Eu digo, se eu colocar um parque de vaquejadas aqui, eu vou vender mais cerveja. Então, tentei agregar, unir o útil ao agradável. E foi aí que aconteceu. Realmente, o terreno lá não era meu, era e ainda é hoje do meu tio. Irmão do teu pai? Irmão da minha mãe. Sua mãe. Então, eu fiz todo o investimento lá, com o consentimento dele, lógico, né? Ele era meu parceiro, tudo, gente que eu amo demais esse meu tio. Puxava boi na época? Não. Ele só puxava a orelha da gente. Então, nós criamos uma estrutura maravilhosa, porque eu acredito que até hoje não tenha um parque que tinha o que nós tínhamos. Nós tínhamos a pista, nós tínhamos o clube, nós tínhamos o hotel, nós tínhamos o restaurante bom, grande, para todo mundo, e tinha posto de combustível para abastecer todos os carros. Tudo num só lugar? Tudo, digamos, o nome hoje é um complexo, né? Antes não era complexo, mas hoje seria um complexo. Então, isso tornou o Parque Belas Artes uma referência também, como o Chico falou. E hoje eu tenho esse saudosismo porque mudou muito. Hoje eu não estou tão presente quanto eu fui. Mas a gente, ainda, né? Ainda. Vamos voltar mais. Esse podcast está caminhando para isso. Pode ser, a gente vai se aproximar mais. O fato, rapaz, é que tudo mudou na vida, né? Tudo muda. A sociedade mudou, os conceitos, tudo. Mas o Chico falou que toda quarta-feira era a festa do Clube do Vaqueiro. Para você ter uma ideia, toda quarta-feira, tipo 5, 6 horas da tarde, eu pegava meu carro, vinha para a reunião aqui da federação, lá no Clube do Vaqueiro, porque o Chico era da federação também. Então eu saía de Quixadá, vinha para cá, trazia o motorista, a gente ficava lá no clube até 2, 3 horas da manhã e... retornar para Quixadá. E retornava para Quixadá, o motorista voltava. Então,
Naquela época também tinha uma facilidade, digamos assim, que você às vezes você bebia e podia dirigir, hoje não pode mais. Graças a Deus não pode. Pois né? então são a evolução do tempo, né? Mas tá bom demais. E Jefferson, eu sei que vocês dois têm muita história para contar e a gente tem muito tempo aqui para conversar, graças a Deus. Como é que surgiu a amizade de vocês dois? Vocês lembram? O Chico lembra? O Jefferson lembra? Quem é que lembra? Como é que vocês... Primeiro, o Gibson acho que começou a dar aula no clube do Vaqueiro, né? Foi. Primeiro ele foi meu cliente lá, nosso cliente lá no clube. Aí depois eu fiz a amizade, ele gostava, fez vaquejada lá, nós somos várias vaquejadas lá, e tornou-se esse relacionamento bom de amigo, gente, né? Nesse meio é comum, né? Um proprietário de vaquejada participar da festa do amigo. A vaquejada, a maior parte dos meus amigos foram feitos em vaquejada. Grande parte dos meus amigos. E o Gibson é uma delas, dessas pessoas que, né, pessoas boas, que até hoje a gente mantém esse relacionamento bom, embora a gente não esteja assim, muito aproximado assim, muito assim, né? Mas o nosso respeito que eu tenho por ele, a amizade, é um negócio fora de série. E muitas outras pessoas, vaqueiros também, né? Você falou que vinha para as reuniões da federação no Clube do Vaqueiro. Isso foi quando a federação surgiu? Como é que ela surgiu? Conta um pouco essa história, Jefferson. Foi quando a federação... Por exemplo, a minha primeira festa de vaquejada foi em 89. Do Belas Artes. Do Belas Artes. E a federação foi criada em 92. Então, quando nós criamos a federação, nós tínhamos a diretoria. O Chico era diretor... eu não me recordo bem, mas ele fazia parte da diretoria. Sim. Então a gente procurou unir o útil ao agradável. Vamos fazer a reunião um dia de quarta-feira no clube. Tanto a gente prestigiava o clube, como a gente aproveitava e se divertia. Era um momento de lazer, né? Bom, muito bom. E, Chico, no Clube do Vaqueiro existia uma associação de vocês, não? Ou era só uma reunião de amigos? Não, existia a associação do clube, era uma pessoa jurídica. Sim. Era pessoa jurídica, tinha CNPJ, tinha tudo. E o pessoa jurídica, né, com fins lucrativos, o negócio todo, tudo legalizado, não tinha nada assim, né? Qual foi o tempo de atuação, Chico? Eu sei que você tem uma memória boa. De atuação do Clube do Vaqueiro. Foi de que ano até que ano? Rapaz, agora, eu acho que nós começamos em 86, não foi, Gibson? Por aí. Eu acho que foi 86, por aí 85, 86, eu acho. Viu? Foi nessa época que nós começamos. Aí o auge foi em 90, né? E o auge do clube foi nessa época aí. O clube sediou grandes festas da federação. Com certeza. Até porque, como você sabe, uma federação ela é formada por associações. Exato. Então tinha a Associação do Parque Belas Artes, tinha a Associação do Clube do Vaqueiro e outras tantas, né? Então havia essa... Tinha o Parque Napoleão, tinha o Parque do Vaqueiro. O Adel Maquino, o Valeu Boi. Valeu Boi do Adel Maquino, do Ticadel, filho dele, né? Tinha o do Mazinho, não era do Mazinho? Era o Jabuti. O Jabuti, rapaz. O Parque Jabuti do Mazinho. Grande. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Muito meu amigo. Meu amigo. Muito amigo seu também. Ele só me chamava de Léo. Eu até hoje, Gibson e Chico, eu tenho uma camisa guardada no meu guarda-roupa do Parque Jabuti. Eu, enquanto repórter da TV Jangadeiro na época, eu fui fazer uma reportagem lá no Parque Jabuti. E o Mazinho, quando a gente chegou lá com a equipe da televisão, da TV Jangadeiro, ele chegou para mim e disse: Leonardo, essa camisa aqui é para você, tem o nome diretoria. Eu tenho essa camisa até hoje guardada. Eu podia ter trazido hoje, né? Mas não vai faltar oportunidade. A oportunidade não, né? E eu guardo a camisa muito bonita, branca, com o nome Parque Jabuti vermelho e o nome diretoria. Eu guardo até hoje essa camisa. Essa aqui também só uso em ocasiões especiais. Pois é, Belas Artes. Essa também é tradicional, né, Na Gibson? próxima eu trago a minha, viu? Tu ainda tem, Chico, a camisa do Clube do Vaqueiro? Do Vaqueiro, Aquele da época? A última logomarca. Na última logomarca, aquela moderna, né? Eu tenho um carinho danado com ela. Chico, eu sei, e eu até fiz parte desse outro grupo que eu vou me citar agora, que é o Clube do Pangaré. E qual é a ligação do Clube do Pangaré com o Clube do Vaqueiro? Existe alguma ligação, Chico? Não existia nenhuma, não. Inclusive eu participei... A única coisa em comum é a paixão por cavalo, né? Por cavalo, exatamente. Mas aí o
próprio cavalo já de frente, o cavalo de passeio, né? Pois Mas é. o cavalo de vaquejada, né? Isso tudo já, né? Embora que os amigos também, né? Mas só que os amigos gostam mais de passear a cavalo, né? Você ainda faz parte do Clube do Pangaré, que eu sei. Faço, é. Eu sofri um acidente lá no Napoleão, levei uma queda muito grande, depois não pude mais correr vaquejada, mas podia andar a cavalo. E continuei com os cavalos, com o vaqueiro, com tudo, e passei para... Me associei também ao Clube do Pangaré, que era mais cavalgada, e a Canindé. A Canindé fui 20 vezes a Canindé a cavalo. Nós fomos em Vamos, 4, né? lembra? Vamos. Eu, você e mais 2. Já fizemos uma loucura dessa, né? Sempre tenho maior saudade. Eu É? não tenho ido porque meus cavalos não estão prontos, mas se tivesse pronto, acho que eu ainda ia. Chico, você falou que sofreu um acidente. Como é que foi esse acidente? Uma queda. Meu esteiro era o Walter Sá, né? Que é da federação, né? Que era da federação, era da federação. Ele batendo esteira para mim, e eu tinha esse boi lá, que o boi ninguém tinha derrubado. Eu digo, vamos acochar esse boi, vamos botar esse filho da mãe no chão. Botar esse boi no chão, bora botar. Aí acocha o boi. Botei o boi, mas levei aquela grande. Com o cavalo, com tudo, ou só você? Não, cai só. O Duquinha estava lá assistindo e disse que, Chico, tu parecia uma folha seca rodando no ar. Caramba. Foi. Chegou aí para o hospital, Chico? Não, nada. Aí fiquei por lá, depois eu tentei correr lá no Ororos, lá no Zé Vidal? Zé Vidal, né? Zé Vidal, mas não aguentei não. Corri uns 2 bois e não aguentei mais. Aí deixei. Aí passei para a cavalgada, né? Embora eu continue com os cavalos, com o vaqueiro, tudinho, os cavalos, a vaquejada continuou. Eu sempre ia vaquejada, tudinho, mas não mais participava, né? Puxando boi, só de olheiro mesmo. Sente saudade, Chico, de puxar boi? Muita saudade. Muita. Tudo que faz parte do cavalo eu tenho saudade. Eu ainda participo ainda do ranchote, eu ainda participo ainda do ranchote ainda. Viu? Jefferson, o Chico cavalo também. contou essa história interessante aí do acidente. Acidente faz parte, né? Você já sofreu algum tipo de acidente em vaquejada? Não, na pista, graças a Deus, nunca. Até porque também eu só bati a esteira. Exatamente por conta do acidente que eu havia sofrido. De carro? De carro. Onde eu passei praticamente 5 anos no hospital. Caramba! Foi. Não sabia não. 5 anos? Porque é o seguinte, primeiro houve o acidente em si, que foi em 83. Depois a minha... Onde foi? No Não, eu vinha, foi próximo do Parque do Vaqueiro. Eu vinha, na época, como eu disse, trabalhava com meu pai, eu vinha de Crateús. Sim. Chegando aqui, houve um acidente, uma vaca, sabe, de dentro do mato, eu desviei e tal, eu bati numa ponte e me ferrei. Então houve essa primeira Isso fratura. era 0,20 ou 222? Não, é ali do Canidé, é 0,20. 0,20. 0,20. Aí pronto, esse foi o primeiro acidente, em maio de 83. Certo. Fiz a cirurgia e tudo, pá. Quando estava me recuperando, a perna quebrou de novo. Mas outro acidente de carro? Não, me recuperando, eu estava lá no Iguape dançando um forrozinho e a perna quebrou. Que forró danado, hein? Ixi, Durado. Forró pesado, né? Rapaz, eita, pronto. É a música. Eita, forró pesado. Sim. Forró medonho, né? Forró medonho. É a primeira vez que eu vejo um cara quebrar a perna dançando forró. Forró pesado. Não, e você vai ver mais. Você levou uma rasteira, Chico? Sim, aí... Então eu fiz cirurgias, eu fiz cirurgia em vários lugares. Fiz aqui, fiz lá no Sara, fiz no Sara em Brasília, fiz no Rio. Uma das últimas que eu estava no Rio também, já me recuperando, deitado em casa, me levantei da cama para trocar uma fita de videocassete, né? Era fita de videocassete. Quando eu vou voltando para a cama, me movimentei, perna quebrou de novo. Mas isso consequência do primeiro acidente, obviamente. Tudo consequência do primeiro acidente. Acho que ela não ficava tão bem consolidada. Sei. Mas, então, ao todo, nesse vai e vem, foram 5 anos. No dia que completou 5 anos do meu acidente, 15 de maio de 88, meu pai acidentou-se, eu ainda estava no Rio fazendo tratamento da perna, quando ele disse, venha que agora quem vai sou eu. Olha aí. E aí eu vim para a empresa e ele foi cuidar da perna dele também. O resto é história. O resto é história. Agora, e montar a cavalo? Nunca atrapalhou? Não. É como eu digo, eu só bati esteira. Mas mesmo assim... A esteira também cai, né? Mas cai menos, é para cair menos. Então, eu consegui, e levei sorte, porque eu levei quedinha besta, né? Mas nunca nada sério, não. E vocês dois aí,
Que outras histórias a gente podia trazer para cá, para o nosso podcast, para falar de vocês dois em vaquejada? Eu vou contar uma história aqui, Pronto. só para insultar aqui o Chico, para ele ter mais coisas para falar. Só um detalhe. Olha, nós estamos conversando aqui no podcast Papo de Vaqueiro, num momento super especial nessa história do mundo da vaquejada. De um lado, Jefferson Rolim, do outro, Chico Dourado. Belas Artes e Clube do Vaqueiro. Conta a história, Jefferson. Chico, você que ainda está mais atuante, eu lembro que naquela época, quando a gente fazia vaquejada, né, os pagamentos, em regra geral, eram feitos com cheque. Eu guardo um monte deles com carinho, só para me lembrar. E uma vaquejada, terminou a vaquejada, o cidadão foi receber o prêmio, porque a gente pagava todo mundo com espécie. Antes era espécie, não tinha Pix, não tinha nada disso. Nada né? disso. Então a gente pagava em espécie, em dinheiro. Aí eu mandei separar o dinheiro do rapaz, lá do cidadão, e o cheque dele foi junto, para completar o valor da premiação. Ele disse, não, esse cheque aqui eu não aceito não. Meu Deus, o próprio cheque. O próprio cheque. Então você vê como o negócio era bom, era uma família, rapaz. Nós éramos uma grande família. E não tinha inimizade por conta disso, né? Não. Se tornou uma grande piada. Hoje está sendo contada essa história. Hoje a gente está contando, né, em tom de brincadeira, mas era isso que... acontecia mesmo. Era, Chico. Chico, uma história boa que você... Rapaz, tem tantas, hein, Chico? Tem tantas que... Viu? Mas tinha muita coisa interessante no clube. Viu? Como era conciliar a família e o Clube do Vaqueiro? Rapaz, começou, a família geralmente ia também, né? Aí as crianças eram novinhas, ficavam dormindo nas cadeiras, tudinho. Tá Hoje o entendendo? Alexandre Dourado puxa boi, né? Puxa. Mas é vaqueirão, não? Não, ele faz só querer puxar, mas não puxa não, é só vontade. Mas tem gente nova aí, hein, Chico? Tem. Quem é? Tem. O Chiquinho tá correndo, boi até direitinho. Não tem muito tempo ainda para treinar, né? Tem que treinar, mas corre bem direitinho já. Mas você fez uma pista direitinho? Não, fez a pista, tudo direitinho. A pistazinha nova lá, vizinho o clube antigo, onde era o clube vaqueiro antigo. Lá fiz uma pista lá no terreno que eu tenho embaixo ainda, né? Pista bem boa, muito boa a pista, toda bem estruturada lá. Agora... Já chegou a bater esteira para ele, não? Não, ainda não. Mas tem vontade? Porque ele vai e corre as vaquejadas, ele corre as vaquejadas por aí, já tá... Mas ele já entrou em alguma festa, Chico? Não, ainda não. Ele já... Acho que já entrou numa festa, não sei se foi lá em Bibiri, por acolá, acho que ele já entrou, foi. Viu? Mas festa pequena, coisinha assim, né? Qual a idade dele? Completou 18 anos agora em dezembro. Tá. O Tato tá ficando de verde para marrom, tá? Tá, viu? Gosta de namorar. Olha aí. Puxou a quem? A mãe. Jefferson, como foi conciliar a vaquejada com a família, o Belas Artes com a família? Como é que foi isso? Rapaz, é difícil, viu? Porque eu... Toma muito tempo, né? Toma. Eu, particularmente, eu fiquei 12 anos ininterruptos, sem faltar uma festa de vaquejada. E também, como eu digo, o tempo muda. Hoje eu não sei se está assim, ou se está melhor, ou se está pior. Mas, você tem uma ideia, nós tínhamos aqui que a gente chamava o Campeonato do Sul. Quando era na segunda-feira, eu botava os vaqueiros no caminhão e eles iam para São Paulo. Na sexta-feira, eu ia correr, aí voltava na segunda. Aí os cavalos vinham para o Rio de Janeiro, para correr lá. Inclusive, nessa época, fui até em Xerém. Pronto, eu já ia perguntar se era em Xerém. A primeira vaquejada que o Jonathan fez. Nós estávamos Jonathan lá. Dantas. Jonathan Dantas, Nós fomos lá. Depois, isso, na sexta pegava avião, ia para o Rio, na segunda voltava. Na outra sexta, a gente ia para a Bahia. Pegava avião, ia para a Bahia, na segunda voltava. Na outra sexta, pegava avião, ia para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, para Pernambuco, até chegar aqui no Ceará. Então, agora, por que nós fazíamos isso? Porque existia tipo assim uma troca, uma reciprocidade. Eu ia no teu parque, eu te visitava. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Exatamente. Da amizade vai muito além de ser só amigo, né? Isso. Então praticamente você se sentia quase que na obrigação de vir para o meu parque, o Belas Artes. Mas não tinha nenhuma obrigação, nada. Era só questão de harmonia mesmo. Então, fiz muitas amizades em todo o Brasil por conta disso. E o Belas Artes
quando era na quinta-feira, a cidade de Quixadá se transformava. Se transformava. E tem muita coisa que ao longo do tempo a gente vai conversando aí, mas era Eu não sei se você lembra, mas uma história dessa de vaquejada, eu estava fazendo uma reportagem em Boa Viagem. Era uma festa de vaquejada em Boa Viagem. E, se eu não estou enganado, foi no dia da morte do piloto Ayrton Senna. Quem anunciou no parque a morte do Ayrton Senna foi eu. Era Boa Viagem. Pronto. E eu encontrei com você em Boa Viagem. E você tinha um carro, era um F1000, cabine dupla. Vermelha. Exatamente, vermelha. E você chegou para mim e disse assim: Leonardo, tá tendo uma vaquejada em Quixelô. Tu topa aí comigo? Aí eu digo top. Eu tinha terminado a reportagem, a equipe ficou em Boa Viagem para voltar para Fortaleza e eu fui com você. Você lembra dessa história? Lembro. Nós saímos por Pedra Branca, Uhum. subimos a serra, descemos em Quixelô, fomos dormir em Iguatu. É bom. Quer dizer, é uma história que ficou marcada, entendeu? Não, como eu digo, eu sou muito feliz por tudo que eu vivi, né? Em termos de vaquejada. Porque era um ambiente altamente sadio, grandes amizades, né, Chico? A gente Grandes tinha amizades, uma Todo mundo confraternização. Como era o nome do parque lá em Boa Viagem, tu lembra? Era Mazinho, acho que era o nome do ex-prefeito, se eu não me engano, era Mazinho, não me recordo bem não, mas tinha lá. Eu não sei se tu lembra, não sei se o Chico lembra, que nessa época tinha uma pessoa, um fazendeiro em Boa Viagem que criava jacaré. E eu fui fazer uma reportagem, era próximo do parque. O cara criava jacaré na fazenda. Não sei se não lembra disso, não. Não, Né? isso aí não, isso eu não lembro. Pois é. Uhum. Quando você falou aí no dia Da morte do Ayrton Senna. do morte do Ayrton Senna, nesse dia, nós estávamos em Caridade, merendando para ir para Canindé a cavalo. Quando na hora que a gente estava merendando 9 horas, 10 horas do dia, na hora do acidente a gente estava lá para chegar para Canindé, aí anunciaram o falecimento do Ayrton Senna. Aquele dia foi, nós estávamos Eu me pra lembro Canindé que a cavalo. no parque, o dono do parque me chamou, eu estava como repórter da Jangadeiro, aí ele me chamou e disse: Leonardo, você pode aqui anunciar, por favor? Aí eu fui dele, né, a gentileza, e anunciei por profunda tristeza, porque naquela época você vê Fórmula 1, você reunia a família aos domingos, né? Hoje em dia a corrida passa e ninguém sabe nem que... Sabe nem que se ouve a corrida. É como a seleção brasileira, infelizmente, tá tem um jogo da nesse seleção brasileira. Antigamente tinha um jogo da seleção brasileira, a família se reunia. Né? Hoje passa um jogo da seleção, ninguém nem sabe o que passou. E naquele ano o Brasil foi campeão também, com o Romário. Rapaz, olha aí. Chico, e me diga uma coisa, dos parques de vaquejada que você participou, o Clube do Vaqueiro foi a grande paixão? A grande paixão foi, viu? A estrutura, em matéria de estrutura, de festa, de organização, todos os horários eram todos cumpridos. A gente começava sábado, terminava domingo. Às vezes de domingo dava uma atrasadazinha para não terminar muito cedo, né? A vaquejada começava sábado, terminava domingo. Ela corria 3 bois sábado, 3 bois domingo, a inscrição só. Hoje a vaquejada começa terça-feira e termina na segunda, né? Não, segunda, terça-feira. Então, isso se tornou um negócio profissional. Naquele tempo não tinha profissional, tinha os amadores, né? Nós corríamos, quem podia, nós temos afazeres, né? As obrigações nossas, os compromissos. Hoje é bem mais profissional, Chico? Hoje também mais profissional, mas é uma profissão que não rende por você sobreviver, não, né? O profissionalismo não rende, as despesas são muito altas, né? Mas... Naquela época, Chico, como era para fazer uma festa? O clube, os sócios se reuniam quanto tempo antes para pensar uma festa? Como é que era? Me fala um pouco como era isso. 40 dias, 50 dias antes, às vezes até antes disso, 60 dias, se reunia, contratar banda, né? Boiada, tudo isso. Às vezes até 60 dias a gente já ia trabalhando nisso aí, para ter um 60 negócio. dias antes da festa? Da festa, já ia trabalhando já para poder, né, no dia da festa, né, contratar as bandas, tudo direitinho, para no dia não ter mais, né, fazer alguma reforma, alguma coisa, na parte, né, estrutural do clube. Você lembra, Chico, a boiada era formada por quantos animais? Você tem ideia disso? Mas tem não, mas acho que era em torno de uns 180 a 200 animais dessa faixa aí.
Porque como era só uma inscrição, sempre quando perdia 2 boi, 3 boi, não ia correr mais, né? Aí isso já economizava muita boiada, né? E era só uma inscrição que você fazia. Eu sei. O clube também ficou conhecido não só pela vaquejada, mas também pelos shows que existiam, né? Vocês traziam gente de renome nacional, né? Trazia, até o Luiz Gonzaga cantou uma vez lá, quando ele estava bem velhinho, fui lá no clube um dia de quarta-feira, eu lembro demais dele lá. Foi? Foi. Como foi esse contato com o velho Lua? Rapaz, tinha o Itamar, que era um rapaz que trabalhava na Chave de Ouro, até faleceu já. O Itamar tinha esses contatos, ele era o nosso, tá entendendo? Ele não era sócio, era um amigo da gente, né? Que dava Que uma dava contribuição. apoio totalmente a gente lá, ele era muito amigo da gente. E ele até era casado com a filha do dono da Chave de Ouro. Sei. Aí, mas faleceu agora há pouco tempo, ano passado. Mas aí ele que esses contatos, ele mantinha esse contato tudinho com o pessoal de rádio, de televisão, de Brahma, tinha. Aí depois nós também se relacionamos também com esse pessoal, né? De Brahma, de Chave de Ouro, de tudo isso. Chico, tem alguma história assim de um artista que pediu algo fora do comum para... O Luiz Gonzaga, né? Lá era só forró da antiga mesmo. Sei. Não era essas, né? Porque tem artista que se acha muito importante e pede uma série de coisas. Tinha um que Se você lembra algum desses? Aquele que era até acho que era de Manaus, o Beto Barbosa. Beto Barbosa. Cantava muito lá, Beto Barbosa, Cirano. Cirano e Cirino. Cirino, são os, né? Que eu tinha, Beto Barbosa era muito Tá aí uma animado. dupla que a gente podia chamar aqui pro podcast, viu? Pode. O Cirino nem tanto que não é tão vaqueiro, mas o Cirano é. Cirano é, né? é. Cirano, o Nonato, o Sivuca, Sivuca. essa turma são os irmãos, né? E como era o contato dessa turma? Também era pensado 60 dias. Então, ó, tal festa nós vamos chamar... Eu já ia contratava mês antes, geralmente, porque toda quarta-feira, como tinha festa toda quarta-feira, né? Então, geralmente, tinha os contatos das pessoas, né? Forró Mastruz com Leite. Essas Manuel bandas Gugel. queriam tocar no clube, né? Era, Manuel Gugel conhecia o Manuel lá no clube. Tu conheceu ele lá? Mastruz, conheci ele lá, ainda conheço, é meu amigo até hoje. Olha aí. Viu? Ele era hábito de futebol. Era. Hábito de futebol, né? Então, eu Manuel já Gugel. conheci ele como dono de banda já. Dono de proprietário banda Mastruz com e Leite. dono de confecção, né? Confecção, Depois ele enveredou a fazenda, fez um parque de vaquejada também, lá em Pentecostes. em Pentecostes. Mastruz com Leite. Parque de vaquejada lá. Jefferson, e no Belas Artes também era assim, né? Você pensar uma festa era com bastante antecedência. Bastante era. Tinha que ter antecedência porque, como o Chico falou, nós tínhamos que contratar as bandas e toda banda ela tem um calendário, né? Diferentemente do Chico, nós só fazíamos as vaquejadas em si. Nós não tínhamos Toda quarta-feira. toda quarta ou todo mês, não. Nós fazíamos 2 festas por ano somente. Mas 60 dias antes você começa a trabalhar. E uma outra particularidade, que eu vou me lembrando aqui, você vê como tudo muda. Hoje nós estamos aqui no podcast, onde o mundo todo pode nos ver. Na época, lá em Quixadá, como é que a gente fazia? Tinha um rapaz que ele era baiano. Ele vinha para Quixadá, ele distribuía, chamava de radiadora. As radiadoras nos postes da cidade, botava um poste aqui, um poste Uma fita lá. cassete? Não, uma radiadora, aquela bicha que eu não sei nem o nome, assim, era como se fosse um microfonezão grande. É radiadora mesmo. É radiador, então pronto. Radiadora mesmo. Então, a festa estava ocorrendo lá no parque, lógico, e a cidade toda ficava curtindo. Aí, na pista Chico Dourado e tal, aquela coisa. O som da pista... Ele radiava na cidade. Caramba, rapaz. Ele radiava Quer na dizer, cidade. era uma emissora de rádio. Era uma emissora. Então, rapaz, aquilo era foi uma novidade muito grande para lá. Eu não sei nem se alguém mais fez isso, mas nós fazíamos lá. Então, como diz, eu colocava ônibus gratuito para levar e trazer o pessoal do centro da cidade ao parque. Era o tempo todo, o ônibus ia e vinha. Então, levava essa galera. E quando você ficava na rua, você ouvia aquela zoada toda, você se empolgava para ir. Então, era um grande negócio. Então, assim que a gente fez. Chico, a gente sabe que em vaquejada tem aquelas reuniões que acontecem nos caminhões, né?
os amigos se reúnem, a amigos, família se reúne. É. Conta aí uma história boa dessa, de um churrasco que vocês fizeram. Eu me lembro que não era, eu acho que o Clube do Vaqueiro não existia mais, mas você cedeu o espaço lá da Dourado Rações para os gaúchos matarem um boi e assar o boi como assa frango. Não tem essa história, né, Chico? Como é que foi isso aí, Chico? Tem. A amizade, né? O pessoal estava sem estrutura lá, não tinha mais espaço nem nada, aí pediram isso, não, pode vir para cá que eu... Né? Era um grupo de tradições gaúchas, não é isso, Chico? Eu me lembro que você me chamou para participar. Foi. Viu? Isso tudo na base da amizade a gente conseguia tudinho, né? Mataram o boi e escalaram o boi. Escalaram o boi, foi. E assaram como assa frango. Assa frango, é. Me lembro demais. Rodando. E você me chamou e a gente alugou um caminhão e levamos os animais para o Clube dos Diários, lá nas dunas, na Praia do Futuro. Lembra dessa história? Lembro da cavalgada lá. Foi, da cavalgada. Pelas dunas e ali na Avenida Dioguinho, né? Ali próximo da Dioguinho. O Clube do Diário entrando um pouquinho, né? E na época do clube, como é que era a resenha nos caminhões, Chico? Rapaz, ali, naquela época, ainda está muito assim ainda, né? Os caminhões eram mais simples, não tinha muito. Hoje em dia, não. Mas havia reuniões de vocês, né? Havia reunião, já havia. O churrasquinho. O churrasco, levava comida, fazia as panelas, tudinho, levava as panelas, levava todo o material, tudo, né, que eles precisavam para fazer, viu? Aí cozinhavam lá, fazia aquele papo, tomavam umas biritazinhas. Tinha que ter, é de lei, é de lei, né? Aí aparecia as meninazinhas também, aí lá vai a confusão. Aí já complica. Hein, gente? Aí já complica. Eu me abstenho dessa parte. Naquele tempo também. Ei, Chico, acaba mole, rapaz. Naquele tempo também não existia essa violência, né, rapaz? É verdade. Dormia no caminhão daquele, sem perigo nenhum, dormia, armava a rede nas grades do caminhão, dormia. Hoje é muito diferente, né, Chico? Hoje é bastante diferente. Hoje, se uma vaquejada não tiver uma segurança contratada, né, gente? A realidade é bem diferente, né? Bem diferente, É aquilo que você falou, as coisas mudam, né? Para você ter uma ideia também dessa coisa, lá na vaquejada, todo dia de manhã, tipo 5 horas, quando o dia amanhecia, a gente passava em todos os caminhões distribuindo leite, pão e carne. Era uns pães, 1 ou 2 litros de leite e 3 a 5 quilos de carne. Em todos os caminhões a gente passava distribuindo isso para agradar aos nossos que eram clientes, né? Amigos, mas clientes também. Então a gente tinha que procurar fazer o diferencial. Chico, a federação está ressurgindo, né? Tá sendo aí, a gente está tratando esse momento da federação como uma fênix, né? Ressurgir das cinzas e tal. Esse podcast é um dos passos, é uma das estratégias da federação para voltar a ser o que era antes. O que você acha dessa iniciativa, Chico, de trazer a força da federação, a ideia da federação de voltar a aglutinar de uma forma correta as vaquejadas? Não, é importantíssimo essa força, porque vai dar mais uma organização, né, a essas vaquejadas, vai dar mais uma coordenada nessas vaquejadas, e isso aí vai dar, né, vai ser retribuída, né, em dobro isso aí, porque a organização é a chave de tudo, né? Tem que ter hoje em dia, tem que ter as regras, né, tudinho, de vaquejada e tudo, as normas, né? E a federação é o único órgão que pode realmente manter essas normas, né, para que o esporte continue ativo, como já foi muito antigamente, hoje também é bastante também, mas para que ele possa cada vez mais progredir e melhorar cada vez mais esse esporte. Agora, como convencer essa turma nova, Chico? Rapaz, é reunião, conversa, né, com o pessoal, saber, né, reunião com eles, reunir os donos de parque, os próprios vaqueiros também, conversar com os vaqueiros, né, porque o dono de parque só não faz a vaquejada, que faz a vaquejada são os vaqueiros, né. Então é importantíssimo isso, ter um contato com os vaqueiros, com o dono de parque, né, para reunir o pessoal, para conversar, mostrar,
não é? Como vai ser o bem, vai ser a melhora para todo mundo, não é só, né? O Clube do Vaqueiro, os remanescentes, a turma antiga do Clube do Vaqueiro, você é um dos pioneiros. Vocês se reúnem anualmente? Existe... muita gente se afastou? Não, todo ano, final de ano, geralmente é primeiro final de semana de dezembro, nós se reunimos lá do nosso amigo King Marcão. Geralmente vão todos os sócios que foram do clube, tá entendendo? E também os vaqueiros antigos, o pessoal antigo de vaquejada, tá tudo lá. É uma festa, grande festa. Quem é? Cita aí uns nomes aí, Chico. Rapaz, vai Pé Duro, vai esse pessoal. Olha aí, rapaz. Vai João Passarinho, vai todo mundo, os antigos tudinho, viu? Vai a turma todinha, Adalto Bezerra, Edilson, né? Vai a turma Salles, vai todo mundo. Duquinho às vezes vai também. O Wilson Alves, que é filho do Luiz Alves, que era sócio também do clube. O pessoal antigo, geralmente vão todos eles. Paulo Silva. É bom resgatar isso, né, Chico? Bom demais, rapaz. A Maria, um dia lá, que é um dia fora de série, rapaz. A gente conversando lá, tudinho. Tem muitos vaqueiros antigos lá, macho. Você acha que essa turma encabeçaria, aceitaria a nova proposta da federação? Não, esses vaqueiros antigos, pessoal, estão praticamente desligados, sabe? Mas são uma força de conhecimento, ou não? São uma força de conhecimento e de relacionamento, né? Eles têm muito relacionamento com os vaqueiros atuais, novos. Exato. Né? Seriam grandes aliados. São grandes aliados, seriam os grandes aliados. Jefferson, a gente ouviu o Chico... Napoleão Viana vai também lá para esse almoço lá no Quim, esse dia lá no Quim. Vai muita gente, viu? Vai os filhos do Coronel João de Almeida. Coronel João de Almeida, eu me lembro do Coronel João de Almeida. Vai. Que ele corria com uma manta que era manta de onça, né? Era. Me lembro, rapaz, demais. Ele corria com uma manta de cor de onça. É um dia fora de série, Que legal. Queria um dia poder participar. Bora, rapaz, esse ano você tá convidado. Já sinta-se convidado. Não foi não convidado, não, mas já está convidado esse ano, geralmente a primeira semana de dezembro. Pronto. Gibson, fica marcado aí na nossa agenda. Um dia que você nunca vai esquecer. Gibson, ouvi um depoimento do Chico Dourado dizendo que a vaquejada pode ser... os bons tempos da vaquejada pode ter a federação. A gente vê o Chico Dourado falar isso. É gratificante, não é? Com certeza. Como eu falei, eu estava ausente. A partir do momento que eu retornei, é porque eu vejo total possibilidade de reerguer a federação. Não é fácil. Como o Chico falou, tem que conversar, né? Quem nos conhece, quem nos conheceu, sabe da retidão e da responsabilidade que nós tínhamos com o esporte, principalmente, que a gente tem que pensar no esporte no todo. Não é, como o Chico já falou aqui, não é eu querer botar no meu bolso, não. É a gente fazer o esporte em prol do esporte. E a federação tem todas as condições possíveis para que a gente transforme o esporte aqui no Ceará mais forte, porque o Ceará já foi referência. Na época da federação, nós éramos referência. Nós, como federação, nós fizemos 2 grandes campeonatos, que foi um campeonato com a Televisão Verdes Mares, um campeonato com a TV Jangadeiro. Jangadeiro, na minha época lá. Na sua época. Teve também o Circuito Brahma, que indiretamente eu possa ter participado também. Então, foi uma fase áurea aqui no esporte cearense. Depois caiu por uma série de fatores que não vem aqui a gente citar, mas eu acho que se nós nos unirmos novamente com esse propósito de fazer o que é certo, eu acho que logo, logo nós teremos grandes festas aqui no Ceará. E agora eu estou falando não como federação, eu estou falando como dono de parque, porque na época a federação nos dava todo o apoio possível. O Chico sabe, nós tínhamos tudo quanto era benefícios, nós tínhamos para ajudar na nossa festa. E todo mundo andava, rezava na mesma cartilha. O campeonato, como o Chico falou, a festa começava na sexta-feira, terminava no domingo. Isso é bom para o patrocinador, porque ele vai ver no domingo à tarde a marca dele vista por todos.
É bom para o empresário que não vai sair do seu negócio na segunda ou na terça ou na quarta-feira, ele sai na sexta-feira depois, né, com tranquilidade, para poder ir, correr, se divertir, brincar. Segunda-feira já está no trabalho dele. Então, como dono de parque, eu vejo que a federação hoje faz falta. Embora eu não esteja mais fazendo festa, mas eu acredito que faz falta. Essa do Jefferson é interessante, né, É muito interessante. Chico? A federação fazer falta. Faz falta, Chico? Faz falta, sim. Faz falta, sim. Que é um apoio que a vaquejada tem, né? Apoio à segurança. A federação que é mais um apoio, mais uma segurança que o dono do parque, a vaquejada tem, né? Uhum. Tendo aquele apoio, é mais uma força que une, não é? Hoje, Chico, o Clube do Vaqueiro ainda está na ativa, né? Num outro local, com novos sócios, proprietários, novos sócios. Como é que é isso? Como é que surgiu essa transição, Chico? Quando eles compraram o terreno ali do clube, eles prometeram que iam fazer outro clube lá no Aquiraz. E realmente fizeram. Tá lá a estrutura é muito boa, muito organizada a festa lá também, viu? Muito organizada. Eu já fui lá na abertura. Eu já fui também. Já fui lá na abertura. E agora o Chico vai correr lá. Já paguei a inscrição dele já agora. No meio desse mês, acho que é no meio desse mês, parece. Eu vi o comercial, tá muito bonito por sinal, viu? Muito bonito. E agora é abril, né? Em abril agora. Agora é abril. E a estrutura, quer dizer que quando houve essa transição, eu queria entender essa história aí. O Clube do Vaqueiro, os sócios venderam a marca Clube do Vaqueiro, é isso? A marca Clube do Vaqueiro, venderam. No mesmo onde ele surgiu? Foi onde surgiu, Quem comprou na época? Foi primeira compra foi aquele... Porcino não, lá de Jonathan Dantas? Jonathan Dantas. Pronto. Primeiro Me lembro disso também. Aí depois passou para os porcinos, né? E agora está com o Marquinhos Calou. comprou, né? É uma empresa que comprou lá para fazer o loteamento, né? E ele assumiu o compromisso de fazer um parque lá em Aquiraz. Quem foi que lhe homenageou na pista do Clube do Vaqueiro com o nome Pista Chico Dourado? Foi o Jonathan Dantas ou foi os Porcinos? Não, a pista Chico Dourado tem na pista que eu fiz agora, na outra não tinha, não. Mas você não foi... O Palanque Chico Dourado, Pronto, Palanque, você foi homenageado lá? Eu estava lá. Foi. Como foi a emoção, Chico? A emoção é grande demais. A gente vê aqui no trabalho que a gente fez, um trabalho sincero, um trabalho honesto, com muito amor, muito carinho, porque gostava daquilo, de fazer aquilo, né? Então foi uma sensação fora de série, fora do comum. Fiquei muito feliz com aquilo. Foi um reconhecimento justo. Reconhecimento justo, exatamente. Eu me lembro, eu estava lá nesse dia, viu? Foi bom demais. Chico, agora eu vou pegar mais pesado. Como é que foi a sensação em ver a estrutura do clube ser demolida? Ali eu tive muita tristeza, sabe? Mas Deus é maior, né? Eu fiquei triste porque foi um negócio, muito trabalho nosso, muita dedicação. Criou raízes ali, né? Criamos raízes, Mas é a tal coisa de que pode, né? A vida não é eterna, tem que aqui uma passagem. Então eu aceitei, graças a Deus, né? Me conformei, né? Fiquei muito triste por muito tempo. Mas agora o dia já passou, já fui em outro clube lá do Vaqueiro, a estrutura até parecida com a nossa, a existente. Eu conheci lá, é muito bom, muito bonito. Viu? Mas é isso mesmo, a vida da gente é assim. E está preparado para ver o Chiquinho correndo no Clube do Vaqueiro? Já estou contando os dias já. Gibson vai participar dessa festa, né, Gibson? Com certeza. Bora lá, vai se encontrar lá. Vamos. Olha aí. Ninguém bebe mais, mas fica mentindo por lá, mano. Mas eu ainda bebo. Peraí. O homem ainda joga no time ainda, rapaz. Joga. O homem ainda joga no time. Ainda uma cachaçinha a gente não rejeita, não. Gibson, e uma festa como essa, como a federação pode chegar junto? Tu tem uma estratégia para isso? Você tem uma estratégia para isso? Tem. Uma festa como essa, nós inclusive já estivemos lá, acredito, na última festa que eles foram feitas. Já houve nós conversamos, um diálogo, um bate-papo. Trocamos ideia. Todo mundo, doutor Adalto, todo mundo nos conhece, são eles que estão à frente do negócio, né? E a federação foi muito bem aceita, só que ninguém deu andamento ainda, porque primeiro a gente está querendo se estruturar. Certo, tá, né? Certo. Mas foi dito isso lá, olha, o parque precisa de uma federação, porque
aqui no Ceará, se nós tivermos aqui uma lei que regulamente aqui no nosso estado, ela é mais fácil de se trabalhar, é mais fácil de conseguir as coisas, entendeu? E o parque precisa disso. Hoje todo mundo, ninguém vive só mais. É verdade. Então você precisa de ter um respaldo, você precisa de ter uma retaguarda. Aí é onde entra aquele papo do seguro do vaqueiro, né, Chico? É. A federação tem isso aí, né? Né, Gibson? Eu não estou querendo falar muito como federação, porque... Não, claro, mas aqui, é porque o assunto envereda por É. isso, né? A gente começou a falar da festa, Isso, aí veio a isso. pergunta de como a federação pode, né? Aham. O Chico está dizendo que essa turma da velha guarda está disposta aí a... Porque o poder de convencimento vai ter que ser muito forte, né? Olha, em 1994, ou seja, 31 anos atrás, lá no Belas Artes, eu tenho matéria publicada em jornal que eu tentei colocar o seguro na festa do Belas Artes. Não houve, porque também muita coisa que não deu para fazer. E hoje, esse seguro tem na federação. Esse seguro tem na federação. E se você for buscar a lei, toda festa é obrigatório que se tenha um seguro. Entendeu? Então, eu estou falando aqui, volto a insistir, como dono de parque, porque isso nos resguarda de problemas maiores. Porque qualquer problema que venha a acontecer numa pista, num parque de vaquejada, quem vai responder é o proprietário do parque. E as sanções são pesadas. Então, o dono do parque ele tem que parar, pensar e ver o que é que ele pode se beneficiar, de onde ele pode buscar ajuda. Entendeu? Tá certo. Então, eu penso assim. Voltando a falar de parque, ter o Belas Artes de volta é um sonho ou é utopia? É um sonho e existe conversas. Então não é utopia, pode ser Não, realidade. Utopia não é. Eu tenho andado em Quixadá, que eu sou de Quixadá, sou natural de Quixadá, e tenho conversado com alguns amigos lá. Inclusive, eu já disse para alguns que eu cedo o nome do Parque Belas Artes para quem eu achar que tem a condição de colocar para frente. Como foi feito com o Clube do Vaqueiro, não? Seria de uma outra forma. Não, porque lá o Clube do Vaqueiro, ele tinha uma estrutura física que ele vendeu. E aí, como eu falei também, lá eu tinha meu tio, que era meu sócio, mas a estrutura era dele. Hoje eu não tenho uma estrutura física. Eu tenho a marca Belas Artes registrada há mais de 30 anos. Tenho um CNPJ há mais de 30 anos. Já houve algum tipo de conversa a esse respeito? Já tenho conversado e vou conversar com mais pessoas que possam transformar esse sonho em realidade, mas eu quero trazer de volta esse parque. Olha aí, Chico, que notícia boa, hein, Chico? Boa, muito bom. E vou estar presente lá na inauguração. Olha aí, nós também. Seria uma grande honra, viu, Chico? Gente, que legal. Olha só, o tempo voa quando o papo é bom. Nosso podcast hoje, Papo de Vaqueiro, eu posso dizer com todo orgulho, 2 lendas da vaquejada cearense, brasileira, vaquejada nordestina. Gibson Rolim, Parque Belas Artes, Chico Dourado, Clube do Vaqueiro. Chico, Gibson, muito obrigado. Nosso tempo, claro, o tempo passa. Está se acabando, o papo foi excelente e passa ligeiro, viu? Já vai fazer 1 hora que a gente está conversando aqui, gente. Chico, eu queria que você desse um recado para Vaqueirama, para o vaqueiro que está nos assistindo, para quem gosta do cavalo, para quem gosta da vaquejada. Eu queria que você desse um recado sobre a federação, esse retorno da federação. Eu passar aqui um pedido, né, uma orientação para os nossos vaqueiros, atuais vaqueiros, certo? Que procurem os donos de parque e até todo o pessoal para se filiar à federação e botar a federação para frente, né? Porque a federação só vai para frente se tiver apoio dos parques, dos vaqueiros, dos parques de vaquejada e todos os vaqueiros. Tem um apelo que eu faço aos vaqueiros, né, para que se entre em contato com os donos dos parques de vaquejada
para apoiar a federação. Sem o apoio deles, não existe federação nem nada. Isso é importantíssimo para o vaqueiro também, porque vai ter seguro, vai ter tudo. Chico, obrigado. Muito obrigado também pela oportunidade. Estamos aqui à disposição. Fica com Deus. Gibson, não tem como não endossar esse depoimento do Chico, né? Com certeza. É de emocionar até, né? É isso que eu quero falar. Os donos de parques atuais, que eu conheço bastante, alguns, mas outros não, eles poderiam se informar mais sobre isso, sobre a federação. O nosso contato está aí, né? Exatamente. O que é que a federação pode ajudá-los? Porque eu tenho certeza que com a ajuda da federação, todos os parques vão ganhar. Sem sombra de dúvida, sem sombra de A dúvida. vaquejada vai ganhar. A vaquejada principalmente. Porque é aquela história do ganha-ganha. Não adianta só você ganhar. Todo mundo tem que ganhar e ganhar junto e sair feliz, que é assim que a coisa deve andar. Gibson, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu, Chico. Valeu, Gibson. Tamo aí. É isso aí. A gente termina mais um Papo de Vaqueiro podcast da Federação de Vaquejada do Estado do Ceará. A gente encerra por aqui. Até uma outra oportunidade, se assim Deus permitir. Fique com ele.